pessoa, quando não conhece o Evangelho, ela acredita, como também o camarada que faz parte do juízo crê que Deus fez curado. A graça de Deus vem sobre o homem. Ele só vai entender que foi Deus que curou e que não foi Maria, quando ele tiver um encontro pessoal com Cristo, entender o Evangelho. Entender o Evangelho. Quando a gente entende o Evangelho e tem um encontro com Cristo, a gente percebe que toda a bênção de Deus que veio, foi Deus que fez sobre nós. Nessa parte mesmo que falou que Isabel chegou, Maria chegou e o bebê Pulou lá fora. no espiritismo você vê que é o espírito que ele está vendo hoje. Então, outra. Quando essa pessoa se converter, primeiro porque ela tem uma visão errada. Quando ela se converter, ela vai descobrir pelas escrituras que ela estava errada. E quem abençoou a vida dela foi Deus. Tá certo? Então, a senhora é isso aí, é gente. Amém. 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 Alguém pode estar pode perguntar? Mas pode perguntar sobre outros assuntos também. Não, eu sempre falo assim, a questão que eu entendo que a questão católica é mais cultura. Por quê? Porque Jesus, ele fez milagre ainda em vida, em ser humano. Porque se Maria tivesse o mesmo dom que Jesus, ela faria também quando viva. Porque Maria só veio fazer milagres após estar morta. Porque a Bíblia não relata em momento algum que Maria fez algum milagre. Aí, por isso que a gente deve entender que jamais Maria tem o poder de fazer milagres. Porque algumas pessoas, por isso que eu digo, é questão de cultura. A cultura ela massificou muito, principalmente a Igreja Católica Romana, ela massificou muito isso para poder desviar, até porque na época, se eu estiver errado, pastor pode me corrigir, se idolatrava muito o Papa, para poder, de uma certa forma, seguir as doutrinas da Igreja Católica Romana. Então, a Igreja Católica Romana deu esse dom para Maria, para que as pessoas pudessem idolatrar Maria e, de certa forma, também seguir a Igreja Católica Romana, que hoje a gente sabe que é uma grande potência no mundo, porque ela se expandiu de uma forma muito grande e milagres esses aconteceram, que é a própria igreja que hoje ela relata alguns seres humanos que morreram, que fizeram bem à humanidade, e a Igreja Católica Romana ela titula como santos. E na verdade a gente sabe por que essas pessoas não fizeram milagre quando vivem. E Jesus fez. O que acontece, irmãos? O que a gente tem cuidado, a gente se preocupa. Eu oro pelos católicos, porque Maria tomou um lugar tão especial no culto católico que ela é mais importante do que Jesus. Então, mostrar o que a Bíblia fala para Maria no católico romano é difícil, porque eles aprenderam em séculos que Maria é o que ela é. Jesus, muitas vezes, mal é citado na missa. O católico venera mais a Maria do que o próprio Jesus. E isso é muito sério. Na prática, É o principal. mas na prática, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você pode falar. Assim, essa coisa de Maria, de Jesus, as personalidades, é meio que uma coisa social. Tipo, Jesus, Maria. Não, Maria não faz parte da Trindade, não. A Não, Trindade, eu sei que Maria. Pai, Filho. Agora, só que tem um problema. Não é um inferior ao outro. Os três são iguais. Mas assim, o Maria ter sido mãe de Deus, Jesus. Mãe de Jesus. Ela não tem fato que ele importa no céu. A Bíblia não toca nisso, a Bíblia não fala, porque Maria foi simplesmente o veículo que trouxe Jesus. Ela não tem nenhum cargo importante no céu junto à Santíssima Trindade. Maria é uma pessoa salva por Cristo como qualquer outra. É o que a Bíblia
ensina. Então eu não posso atribuir a ela uma posição especial, porque senão ela será a quarta pessoa da Trindade, e a Bíblia não ensina isso, e isso seria uma doutrina anticristã. Da mesma forma, João Batista também seria idolatrado porque batizou Jesus. Tem outras pessoas na Bíblia que foram tão santos, como João Batista, como os apóstolos, está entendendo? E nenhum apóstolo trata Maria com os títulos que hoje ela é tratada. Nenhum. Os irmãos de Jesus foram os irmãos dele. Depois que ele morreu, eles se converteram a Jesus. Só depois, porque a Bíblia diz que enquanto Jesus estava vivo, eles não acreditavam em Jesus. Eles só vieram acreditar em Jesus depois que Jesus ressuscitou. Aí sim. Pastor, Hoje não. interessante todos os nomes dos irmãos, né? Dos irmãos. Jesus, Tiago, José, Judas, Simão. Pessoa inconveniente. Porque os nomes dele coincidem, volta com a mesma situação, né? Porque nasceu lá, né? Não tem Tiago, Sim, mas não é ele. não, porque esses nomes são nomes comuns. Por exemplo, aqui tem alguém que tem sobrenome Silva. Quantos? Silva. Não, mas vamos lá, José. Só o Silva. Tem quantos José aqui? Eu sou José. Mas vamos supor que tivesse 1000 pessoas aqui. E eu perguntasse quantos Silvas tem aqui? Eu teria um monte. Quantas Marias? Teria um monte. Esses eram nomes normais. Sim. Numa sala de aula, você que é professor, é professor, tem alunos que tem 3 alunos com o mesmo nome. Jesus tem um irmão chamado Judas. Judas. Inclusive, tem um bandido na Bíblia que o nome dele era Jesus. A Bíblia cita um bandido que o nome dele era Jesus. Jesus era um nome normal. Lá no tempo de Jesus tinha um monte de meninos chamados Jesus. Não era um nome celestial. Jesus era um nome normal. E na Bíblia fala de um camarada que estava sendo procurado pelo Império Romano, que o nome dele era Jesus. Pois não. Quando avisou Maria, entendeu? O Salvador, por que não avisou no mesmo instante a José? Essa pergunta a gente deixa para responder quando chegar no céu, porque a Bíblia não diz. Perguntar hoje. A gente tem que ver que Deus tem a sua maneira de agir. Então Deus se revela a Maria e não quis se revelar naquele dia José, só depois. Por que Deus fez isso? Deus não, a Bíblia não explica. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Eu acho que assim, claro que eu não posso afirmar isso, né? Mas talvez Deus dá uma lição com o comportamento de José. Porque José, ele agiu como todos os outros. Mas o que é que ele fez? Ele, sem saber, ele agiu discretamente, né? E não pegou ela pelo braço, não colocou ela em julgamento para ser apedrejada. Então, hoje a gente tem uma lição de como o marido até mesmo deve tratar. É lógico o seu argumento, porque através do comportamento de José, a gente pode ver o padrão de um homem temente a Deus, de um homem íntegro, e possivelmente, se tivesse aparecido, a gente não teria o exemplo de integridade moral que ele teve, que é um exemplo para todo homem. Outra pessoa quer perguntar. A Bíblia não fala da morte de José. A Bíblia não cita a morte de José, como a Bíblia também não fala de que José era viúvo. Por quê? Porque José não era um personagem importante na Bíblia. Quem era o personagem importante na Bíblia? Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro do cristianismo e do evangelho. Por que a Bíblia não fala da morte de Maria? Porque não era importante. Por que a Bíblia não fala da morte de José? Porque isso não era importante. Importante para a Bíblia é a morte de Jesus. Porque Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Ele é o centro do nosso culto. Ele é o personagem principal da Bíblia. A Bíblia toda converge para Jesus. Se a história fosse contada em detalhes, toda a história, não teria como a gente
seria enorme. E tem mais outra coisa, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é o livro da revelação de Deus. E só está escrito na Bíblia aquilo que Deus quis que a gente soubesse. E a Bíblia é a palavra de Deus. E a nossa vida cristã tem que ser guiada pela Bíblia. Aquilo que a Bíblia ensina, a gente deve praticar. Aquilo que a Bíblia não ensina, nós não devemos praticar. O senhor antes de lá, a minha pergunta para todo dia, eu já quero qual era o versículo que eu ia achar para mostrar essa minha colega que Maria deu. Veja só, mostrar a Bíblia pode ser até interessante, mas o que essas pessoas precisam é ter um encontro pessoal com Jesus. Se ela não abrir os olhos para a realidade da revelação de Deus em Cristo, ela vai morrer acreditando que ela não tem filhos. É uma questão de formação. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente terminar? Isso, Uma coisa sobre a filosofia nacional do sexo. Não, porque a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia, isso aí é uma deficiência genética. Uma criança que nasce hermafrodita. Uma criança pode nascer hermafrodita por um processo genético, mas ninguém nasce homossexual. Então, essa história de que uma pessoa nasceu homossexual, isso é mentira. Porque Deus fez homem e mulher. Homossexualidade é um comportamento, é uma escolha. Eu escolhi ser homossexual. sério? Eu não nasci homossexual. Eu escolhi a não ser homossexual. Por quê? Porque homossexualidade é um comportamento, é uma escolha. Uma criança que Uma nasce pergunta para tu fazer família, para ele. ela vai sendo Maria, acompanhada, era ela mãe de identifica Deus. onde ela vai Tá bem. ter mais. O que é que Você vai ser Tá médico, bem, ela Maria, fica aí como é para que todos diz? os dias. Aí tu pergunta para ele que pode ser a dúvida. Predominar. Pra mim está esclarecido. Pra mim está esclarecido. Acho que eu respondo isso. Ninguém Ela corrigindo. Ela falando, Ninguém Maria, nasce Deus, homossexual. não, Jesus. É uma escolha. Corrigi uma. Não, É entendeu? uma escolha. Então, o ambiente influencia muito viu, gente? Amém? O ambiente influencia muito na prática homossexual. Uma pessoa que tem um convívio com homossexuais, em ambientes homossexuais, convive com pessoas no relacionamento onde essa prática é desenvolvida, ela tem um grande potencial também de ter um comportamento homossexual. Eu li o pastor Josué Gonçalves falando de um rapaz que se tornou homossexual, porque ele ganhou uma revista pornográfica e o homem que deu a ele começou a viciar ele, dando revistas pornográficas, depois revistas homossexuais, e um dia esse adolescente teve um comportamento homossexual com esse camarada e se tornou homossexual. Homossexual é uma questão de caráter, de escolha, de comportamento. Ninguém nasce homossexual porque Deus criou homem e mulher. Ela é lésbica, né? Mas o feito ela fazer isso para levar ela foi que ela era abusada do amor até o fim. Certo. Então, eu acho A que homossexualidade também se desenvolve em pessoas que tiveram problemas de abuso sexual. a minha aluna dele já não conseguiu agora. Por quê? Porque ela participa daquele lá. Ela falou que meu pai teve 3 meninos. A última foi eu que nasci. Então ele tratava como menino. Cola, pergunta, chapéu. E hoje realmente Ela precisa passar por um processo de restauração, mas é comportamento. Agora, tem uma aluna também e ela tem esse comportamento bem masculino, muito bem masculino. Até já confundi uma vez, era com um homem. Só que tem uma coisa que eu achei interessante, é o seguinte, por exemplo, quando ela falava de alguma coisa e tal, e que os colegas não gostavam, os colegas xingavam ela
informação, essa coisa de ficar dizendo que a menina é o menino. É uma questão de comportamento. Porque muitas vezes a menina tem gosto por carro, de jogar bola, tem gosto de jogar bola, né, futebol e tal, e não significa dizer que ela é homossexual. É uma questão de comportamento. Então, os pais devem ter cuidado com os filhos, inclusive a amizade. A amizade é muito violenta, influencia muito o comportamento homossexual. Alguém gostaria de falar? Amanda está perguntando quais tipos de música nós podemos considerar mundanos. Olha, eu gosto de ouvir música em inglês. Até porque eu estudei inglês, a pergunta é interessante. A gente tem que ter cuidado no nosso comportamento como cristão. Nós não somos alienados. Nós não somos alienados. Eu acho que o lugar onde você está deve ser levado em consideração. E que tipo de música você está ouvindo? Existem músicas, por exemplo, existem músicas de Fernando Mendes que não tem maldade nenhuma. Tem músicas que tem uma música de Fernando Mendes, que é aquela menina, não é isso? Uma garota que, quando era criança pequena, se apaixonou por ele e disse: olha, quando eu crescer eu vou me casar com você. Existe música daquela garota que está na janela, nunca teve amor, música que eu estou dando como exemplo. Existem músicas que falam do amor. Veja só, tem músicas que se você ouvir, não tem mal algum você ouvir uma música romântica, onde fala de um amor de uma pessoa, que seja uma letra, seja uma poesia. Roberto Carlos, tem músicas que não são próprias, porque são músicas eróticas, onde se fala do sexo, que não é conveniente. Existem músicas que são imorais, o funk, a música brega, na sua totalidade. Então, não é aconselhável ouvir música que faz apologia ao crime, às drogas, à pornografia, à prostituição, à imoralidade, ao ateísmo e o lugar onde você está. Então, eu não aconselho. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então, eu não vou ouvir na minha casa uma música que vai fazer apologia à prostituição. Mas ouvir uma música dos anos 60, inglês, romântica, que fala do amor de um homem que está apaixonado por uma mulher e que ela está indo embora, que não tem uma conotação sexual nem moral, eu acho que a gente deve ser prudente naquilo que a gente vai ouvir. E o ambiente, por exemplo, eu não sou a favor de uma festa, um aniversário de um evangélico, se bote músicas não evangélicas para tocar. Mas eu gosto de inglês, eu gosto de ouvir música em inglês porque eu sei inglês, para ajudar no carro ouvido, para a gente aprender termos e tal. Mas não é aconselhável determinadas músicas. Inclusive, não sou a favor que o almoço na parte da igreja tenha músicas não cristãs no seu próprio celular, porque não há necessidade, existe muita música boa e não dá para a gente ouvir determinadas coisas. Como também não dá para a gente assistir determinadas coisas na televisão, como também não dá para a gente vestir determinadas roupas. O problema de música sem letra, só batida? Não. Melodia? Desde que não existe música clássica, música instrumental, não tem letra. Não tem letra, não tem a voz. O problema é que qualidade de letra essa música tem. Eu não aconselho. Eu acredito que a gente tem que ter cuidado, porque Deus nos deu esse cérebro maravilhoso para a gente pensar. Certo. Entendeu? Então, quando a gente tem que escutar alguma música, existe um filtro. Certo. Que se chama seu cérebro, sua razão, então você tem que usá-la. Certo. Até músicas ditas cristãs, certo, nós temos também que filtrar, porque tem muita música aí dita cristã que
cristã. Certo. Que fala mais do eu, só eu, enquanto acabou você. Entendeu? E outra coisa, algumas músicas do mundo que parecem inocentes, não são tão inocentes. Por exemplo, tem agora uma música do Michel Teló que fala sobre uma novinha, até a novinha de sua irmã, não sei o que lá. E olhando por cima, você olha assim, poxa, é uma música simples, né? É até mais leve do que aquela que você tem que pegar. E, só que isso aí é uma apologia à pedofilia. Sim, é isso que eu falei. A gente tem que ponderar a letra e saber o que ela está, porque tem música que tem duplo sentido. Saber o que é limpo e o que não é. Não é isso? Então, não é aconselhável. Tem tanta coisa boa de Deus para a gente ouvir. Eu acho que a gente deve gerar os caminhos com as coisas que são de Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguma aqui? Eu pergunto também, o pessoal acha engraçado. Deus fez o mundo para quê? Para o homem. Deus fez o mundo para a sua glória. Eu acho que Deus fez o mundo para ele mesmo, para a glória dele. Deus fez o mundo para o homem desfrutar dele. Mas o pecado, o homem quando pecou, o homem trouxe consequências para este mundo. Se a senhora lê o livro de Apocalipse, os evangélicos dizem Deus, alguns evangélicos que conhecem pouco a Bíblia, Deus vai destruir o mundo. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que Deus vai restaurar, purificar esse mundo. Através do fogo, Deus vai criar uma nova terra e um novo céu. Esse mundo será restaurado. Não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a história humana vai terminar. E essa terra será transformada num novo céu e numa nova terra. Deus não vai destruir o mundo, Deus vai restaurá-lo, restaurar ao seu estado original. Eu creio que nós iremos habitar nessa nova terra sem pecado e não haverá distância entre a terra e o céu. Deus não criou o mundo para destruí-lo, mas para a sua glória. A Bíblia diz que até a natureza espera o dia da redenção. Deus vai restaurar. Não me pergunte como vai ser isso aqui. Deus vai restaurar. E isso aqui será um lugar de glória, sem pecado. Os ímpios serão mandados para o inferno. Os salvos em Cristo vão reinar com Cristo. E esse mundo será restaurado ao estado original dele, sem pecado. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Inclusive, até os animais serão restaurados. A Bíblia diz que quando Jesus estiver perto de voltar, nós vamos ver famílias se matando, terremotos, guerras, fome, tem outra coisa, viu? Apostasia, as pessoas abandonando a verdadeira fé para abraçar todo tipo de coisa, são sinais de que Jesus vai voltar. E ele, o pastor disse que era 7 anos, 3 anos e meio. E 3 anos e meio. Isso aí é lá no Egito, lá quando os Sim, dedos não, lá no Egito. agora, né? Na Apocalipse. A grande tribulação, 3 anos e meio da tribulação. E quem vinha para pregar o evangelho era aqueles dois que foram arrebatados. Aquelas duas testemunhas. Pronto, esse é tipo coisa. E até hoje ainda tem estudo sobre isso. A gente pode estudar isso em um outro momento, sobre o milênio. Você está falando sobre o milênio. Vamos sobre Lucas, depois da lâmina e a gente termina. Assim, a ideia que Deus criou o mundo inicialmente para isso, para os homens, ele não entregou. Certo. Deus criou o mundo para a sua glória e para que o homem desfrutasse dele. Quando a gente tem pecado inicial, a gente tem que viver. Veja só, Deus criou o mundo perfeito e o homem perfeito.
perfeito. O pecado alterou essa perfeição. O pecado, ele maculou a criação. Quando Jesus voltar, Deus vai restaurar essa criação. Porque o mundo foi corrompido pelo pecado, não somente o mundo, mas como o homem também. Então o que é que vai acontecer? Uma restauração dessa terra. Deus vai restaurar este planeta, não somente o planeta, mas toda a criação que foi contaminada pelo pecado. Neste mundo, neste universo, não haverá mais pecado, porque o diabo, o pecado, todos os ímpios que não receberam a Jesus como Salvador serão lançados no inferno. E a Bíblia diz que haverá um novo céu. Como é que vai ser esse novo céu? Um céu restaurado, uma terra restaurada, uma criação restaurada, como era no princípio da criação sem o pecado. Alana, para a gente terminar. O mundo está se acabando, não. Que Jesus está voltando. A perseguição aos cristãos existe desde que Jesus estava aqui nessa terra, desde o primeiro século. Então, quando estiver se aproximando da vinda de Cristo, aumentará essa perseguição aos cristãos. E no Brasil existe também perseguição. Não abertamente como no Egito, em outros países muçulmanos, como em países ateus, como na Coreia do Norte. Mas existe discriminação ao Evangelho, existe. Não é isso? Pastor, no estudo de hoje, tem um texto bem interessante, que não vai falar em milagre. Há diversos fatores envolvidos no milagre, que não são necessariamente provenientes do Senhor. Certo. Não se esqueça que o diabo também tem um determinado poder e faz outros milagres. Uma boa pergunta que a senhora fez. A Bíblia diz que quando Jesus estiver perto de voltar, aparecerão falsos profetas. E por incrível que pareça, Jesus disse que os falsos profetas falariam no nome